Eu não sei, estava tentando me lembrar com quem que eu tinha conversado. Eu tinha a sensação de que esse ano seria um ano complicado, não sei por causa de quê. Eu conversei com alguém, né, estava todo esperançoso, e falei, não, esse ano vai ser esquisito. É sério. Tá, aí tocou-se o bonde, tocou-se a vida, legal, tal, né? E houve a reeleição do governo do Estado, né, e outros estados seguiram, né, a eleição presidencial, enfim. E estão se ajustando, né? Um novo governo federal, o atual governo, né, que continua no seu trajeto e está se reorganizando, tal. Parece que virou uma máxima, né, um princípio fundamental da democracia brasileira. Pegou fogo na pirâmide do Egito, a culpa do servidor público. O Rio Amazonas secou, o servidor bebe água demais. Todos os problemas do país, do setor público, se resume que o servidor está errado, não é bom, é preguiçoso, por aí fora. E pau no lombo do servidor. Estou falando com maior tranquilidade isso, porque eu sou concursado, graças a Deus, tanto na rede estadual como na municipal. E já tive o privilégio de ser gestor público da escola do Augusto Krug Neto, então a gente já esteve lá e cá também. Tive o privilégio de fazer parte do sindicato, né? Logo no início fui tesoureiro por 1 ano e pouquinho. Falo também com a tranquilidade porque, oficialmente, como foi discutido nos grupos, não veio um papel, mas o prefeito passou uma nova ideia, que ainda não veio oficialmente, mas saiu da boca do prefeito, não saiu da boca de qualquer um. Então nós vamos trabalhar esse assunto. Me preocupa muito isso, porque parece que as soluções elas são mágicas do ponto de vista do executivo, municipal, estadual e federal. Parece que é tudo fácil resolver uns problemas. Mas não perguntam para a gente, para servidor público, o que devíamos fazer. Quando dá problema, quando a água bate no nariz, aí olha para a gente e pau na gente. É fácil resolver. Junto com o presidente do sindicato, vendo algumas ações, licitações, contratos, e até problemas, né, com o Ministério Público, e cheguei à conclusão de que, infelizmente, estava certo. Esse ano vai ser um ano complicado. Então, a primeira coisa que temos que aprender aqui, valorizar o sindicato. E olha que eu sou o que mais bato no coitado do Márcio aqui. O Abreu é meu companheiro de pancada, né? Sindicato é fundamental para qualquer categoria. É tão importante que até fazendeiro tem um deles. Prefeito tem um deles. Vereadores não tem como lutar individualmente. O sindicato ele é fundamental. Não pode ser usado como instrumento político, que é o que estava acontecendo. Isso não pode, que desvirtua. Esse é o momento do sindicato se reinventar, se reorganizar, entender o seu valor institucional, fortalecer-se como instituição e usar todos os mecanismos legais e políticos para não proteger no sentido pejorativo, negativo, mas proteger os direitos já conquistados e lutar por outros. É assim que funciona. E não pode ser diferente. Mas o que fazer? E eu me pergunto, por que começar por nós, servidores públicos? Por que não começar por uma coisa básica na administração pública ou privada, que é o planejamento? Eu lembrei que, em aula de geografia, no 6º aninho, né, 6º ano, que é o primeiro do fundamental, e no ensino médio, uma das matérias que são trabalhadas em geografia é ensinar para as crianças e adolescentes qual é a função, a importância da administração de um país no uso das informações. Dados do IBGE, por exemplo. Você recolhe informações para fazer um planejamento de ações. Por exemplo, descobriu-se lá o IBGE que a cidade de Jabuticaba, a cada ano, diminui o número de nascimentos.
Então, a primeira pergunta é necessário construir uma nova creche naquela cidade? Não. Não, porque está reduzindo o número de nascimentos. Então, creche, temos que começar a pensar em asilos. Porque os idosos estão vivendo mais tempo. Então, muda-se. Então, você pega uma informação técnica de pesquisa e faz um planejamento médio e longo prazo. É assim que funciona. Uma empresa tem os seus critérios, mas é planejamento. O setor público também é o mesmo caminho. Informação, planejamento. E também se considera as variantes. Crise política, crise local, nacional, mundial. São variantes na administração pública, municipal, estadual e federal. Por que é importante planejar? Porque você evita as surpresas. Mas não era surpresa, nunca foi e não vai ser surpresa que toda mudança de governo tem alterações. Toda mudança de governo tem alterações. Porque quem se reelege tem que se reorganizar, porque senão ele vai ter problema lá na frente. Quem se elege está com todo o gás, quer revolucionar e depois vai perceber que as pernas não eram aquilo que ele achava. Todos têm que se reorganizar. Então não era se esperar outra coisa. O governo do Estado está se reorganizando. Fechou escolas, fechou salas, fechou noturno. Ele tem a sua razão, claro. Não tem sentido botar duas escolas, sendo que caberia tudo numa só. Tudo bem, está certo, é lógica isso. Mas não consegui entender por que não temos vaga nas creches. Porque todos nós sabemos que a nossa cidade é uma cidade que recolhe, que recebe um contingente populacional todo ano. Então é planejamento. Que faltou. E aí o governo do Estado resolve cortar alguns milhares de cruzeiros, de reais, né? Cruzeiro na época do meu pai. Tá bom. E agora? Como resolver isso? Eu estou tranquilo, porque hoje tivemos uma conversa sobre a liderança da nossa vereadora presidente Aline, que estamos preparando um documento, correto? Dando ao Poder Executivo a direção que ele deve tomar, e não a que ele quer tomar. Esperamos que ele tenha um bom senso de acatar essas ideias. Posso adiantar que o servidor público é o último dessa fila. Por mim, nem entraria nessa fila. Mas o serviço público é o último da fila para ser afetado. Porque é preciso planejar, cortar gastos. É preciso rever políticas. É preciso rever muita coisa antes de bater no servidor público. Até porque, imaginem por algum momento, se fosse tão fácil assim, você desestrutura toda uma cadeia de produção de prestação de serviço e, como efeito cascata, você desequilibra a própria economia local de um município pequeno e vai embora. Então não é assim tão simples. Não é simplesmente olhar e achar um culpado e meter pau. Corta as despesas, manda os afiliados políticos para casa, achar um outro serviço. Reorganiza a administração. Se nada disso der certo, chama o sindicato. Sindicato, os números são esses, temos que fazer isso. O sindicato vai cumprir seu papel, vai brigar, vai espernear, mas o bom senso, o sindicato concordou, a gente caminha junto. Não tem sentido pedir só o apoio do servidor para executar obras e deixar a cidade bonita e ganhar uma reeleição. Também tem que chamar o sindicato, o servidor público, para discutir os problemas que afetam a vida neste momento daqueles que têm dívidas, como no futuro daqueles que querem se aposentar e viver relativamente tranquilos. Então, eu espero que o meu pensamento inicial, aquela sensação de que esse ano ia muito complicado, que eu pensava em Bolsonaro, né, país, tal, né, libera arma, não libera arma, mas já começamos aqui nessa situação, e fiquei assustado, mas ao mesmo tempo feliz, porque nós temos, primeiro, a oportunidade de reorganizar, reestruturar e redefinir o sindicato. Não podemos abrir mão do sindicato. Eu sou filiado à FETEMES, professor do Estado. Não podemos abrir mão. Márcio? Segundo, não podemos acreditar que a solução para um problema só está de um lado.
Todos precisam. Mas não pode começar por nós. Não. Porque nós somos efetivos. Nós batalhamos, fomos concursados, conquistamos nosso espaço, temos direito a esse espaço. Não é justo nós sermos os primeiros a apanhar, e quando vem alguma ação, somos chamados a trabalhar, feito louco. Professores e servidores da educação viram sábado fritando pastel para remendar a escola. A saúde trabalha feito louco, a ambulância corre para lá, com um desespero para a coisa funcionar. O pessoal de obras trabalha feito louco, sem um capacete, sem uma bota, sem uma roupa adequada. E na hora que vamos ver, na hora que dá o problema, quem é que paga o pato? Não. Isso está errado. Temos que mudar essa maneira de pensar. Então, repetindo os 2 pontos. Primeiro, sindicato, esse é o seu momento. Poder Executivo, não decepcione o servidor público, não faça essa loucura, porque não terá respaldo da minha parte e da parte do servidor público. Boa noite.